Cálculos de ΔH. Já vimos dois tipos. Quando dão as entalpias de formação, tu pega o valor de cada substância, substitui na equação, acha o valor dos reagentes, acha o valor dos produtos e usa a fórmula da lei de Hess. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. A segunda maneira é quando dão outras equações, que é aquela que tu vai precisar, às vezes, inverter uma reação, multiplicar uma reação, mas, de forma geral, tu precisa fazer a soma das equações químicas para achar o valor do ΔH da reação desejada. Hoje, a gente vai ver quando dão as energias de ligação. Eles vão dar para nós o valor de ligação por ligação que está na molécula. E aí, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? Somar todas as ligações dos reagentes e somar todas as ligações dos produtos, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Nos reagentes, as ligações são quebradas. Por que as ligações são quebradas? Para que os átomos possam ficar livres e formar novas ligações e eu possa ter novas substâncias formadas. Para quebrar uma ligação, se gasta energia. Então, a ligação ganha energia e se rompe, ela é quebrada. Então, para quebrar uma ligação, a ligação absorve energia e, portanto, é um processo endo. Povo, quebra das ligações que ocorre nos reagentes é um processo endotérmico. Então, a entalpia, o H, tem valor positivo. Já nos produtos, o contrário. Nos produtos, as ligações são formadas. Os átomos se unem formando ligações. Toda vez que se forma ligação entre dois átomos, ocorre liberação de energia. Se libera energia, é um processo exotérmico. Sendo exotérmico, a entalpia, o H, é negativo. E como que eu sei se a reação tem ΔH positivo ou negativo? Se a reação é endotérmica ou exotérmica? Tu faz o balanço entre o que tu gastou para quebrar as ligações e o que tu obteve de energia para formar as ligações. Como que tu faz esse balanço? Somando esses dois valores. Lembrando que os reagentes vai dar sempre positivo e os produtos vai dar sempre negativo. Faz o balanço, a soma, e aí tu vai ter o ΔH. Vejamos o exemplo. Dadas as energias de ligação. Então aqui a gente tem a liga dupla entre o oxigênio, 500 kJ, a dupla entre o carbono e o oxigênio, 800, a ligação simples entre o oxigênio e o hidrogênio, 460, e a ligação simples entre o carbono e o hidrogênio, 410 kJ. Estes valores, moçada, é sempre para 1 mol de ligações, tá? Então aqui, pessoal, ó, é 1 mol de ligas dupla entre os oxigênios. E outro detalhe, essas ligações, energias de ligação, só existe no estado gasoso, tá? Só no estado gasoso. E aqui nós temos a pergunta: qual o valor de ΔH para a reação representada por? Então está aqui a reação
Que reação é essa, pessoal? O metano reage com o oxigênio, combustão, né? Produzindo gás carbônico e água. Então, o que eu faço? Somo todas as ligações dos reagentes. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações entre o carbono e o hidrogênio. Então, 4 vezes o valor, que é 410, 1640. E aqui eu tenho 2 vezes a liga dupla entre os oxigênios, ó, 2 vezes. Então, 2 vezes o valor, que é 500. Então, 1000. Somei 2640. Por que é positivo? Porque sempre que é reagente, as ligações são quebradas. Para quebrar uma ligação, tu tem que fornecer energia. Então, a ligação é que absorve energia. Processo endopositivo. E a gente tem que fazer a mesma coisa com os produtos. Então, aqui nos produtos eu tenho 2 ligas duplas entre o carbono e o oxigênio. Tá? Qual é o valor do carbono com oxigênio? 800. Então, 2 vezes 800, 1600. E aqui, pessoal, na molécula de água, eu tenho 2 ligações entre o hidrogênio e o oxigênio. Como eu tenho 2 moléculas de água, tenho um total de 4 ligações hidrogênio com oxigênio. Então, 4 vezes o hidrogênio com oxigênio. Quanto que vale cada uma? 460. Então, 1840, somei, menos 3.440. Por que menos? Porque é os produtos. Lembra? Nos produtos as ligações são formadas. Quando as ligações se formam, libera energia. Se libera energia é ESO. Sendo ESO, a entalpia é negativa. Como que eu acho o ΔH? Somo os 2 valores. Então, ó, os reagentes com os produtos. Então, esse valor aqui, ó, é dos produtos, esse valor aqui é dos reagentes. Quanto que deu o saldo aqui? Menos 800 quilojoules. Então, esse, moçada, é o ΔH. Então, quando a gente tem energia de ligação, a gente faz isto aqui. Os reagentes sempre positivo, os produtos sempre negativo. No final, somos os 2 valores e o que a gente tem? O ΔH. Entropia mede o grau de desordem entre as moléculas. Lembre os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, está uma molécula do lado da outra. Quando passa para o estado líquido, começa a haver espaço entre as moléculas. E quando passa para o estado gasoso, há muito espaço entre as moléculas. À medida que vai havendo espaço entre as moléculas, vai aumentando a desordem entre as moléculas. Então guarde, pessoal, de sólido para líquido, de líquido para gás, aumenta a desordem, aumenta a entropia. Se aumenta a entropia, a variação de entropia é sempre positiva, maior do que 0. Se eu tiver que calcular a variação, eles vão ter que me dar os 2 valores, o valor inicial e o valor final. Nós só temos que calcular a variação, que é o final menos o início. Agora, ao passar de gás para líquido e de líquido para sólido, diminui a desordem. As moléculas ficam mais próximas, mais organizadas. Então a entropia diminui, consequentemente, o ΔS fica negativo, menor do que 0. 2 exemplos de cada tipo aqui, pessoal. Primeiro exemplo, a água está passando de líquido para gás, vaporização da água. Então, ó, passou de líquido para gás,
aumentou a desordem, aumentou a entropia. No segundo exemplo, tudo é gás. Mas o que mudou quando o ozônio se transformou em gás oxigênio? Mudou a quantidade, povo. Eu tenho aqui, 2 mols de gás ozônio, 2 no início. E no final eu tenho 3 mols de gás oxigênio. Então passou de 2 mols para 3 mols. Aumentou a quantidade de gás, aumentou a entropia. ΔS positivo. Agora, eu tenho aqui o benzeno líquido, reage com 3H2 gasoso e forma aqui o ciclo hexano líquido. Então, nos reagentes eu tinha um líquido e 3 mol de gás. Nos produtos eu só tenho 1 mol de líquido. Então, pessoal, tinha gás antes, agora nem gás mais tem. Então, moçada, a entropia diminuiu. O grau de desordem diminuiu. Então, o ΔS é negativo, menor do que zero. E no outro exemplo aqui, eu tenho todo mundo no estado gasoso, no mesmo estado. Mas, novamente, mudou a quantidade. Olha, no início, eu tinha 4 mols de gases. Quando a reação terminou, ficou 2 mols de gás NH3. Então, passou de 4 mol de gás para 2 mol de gás. Diminuiu a quantidade de gases, diminuiu a entropia, a desordem. Então, o ΔS é negativo. E por último, a energia livre de Gibbs, cujo símbolo é, moçada, a letra G. A energia livre é uma energia que pode ser utilizada pelo homem para a realização de um trabalho útil. Exemplo, quando a gente queima o combustível dentro do motor do carro, produz um monte de energia. Uma parte dessa energia é calorífica, tá certo, moçada, que esquenta o motor. E uma parte da energia faz o motor girar, dando tração nas rodas e movimentando o carro, que é o objetivo, o carro andar. Então, o trabalho útil ao homem. Como que a gente pode calcular a energia livre? A energia livre é o ΔH menos a temperatura em Kelvin vezes a variação de entropia. Lembre que nos exercícios provavelmente a temperatura está em Celsius. Como que tu passa de Celsius para Kelvin? Basta somar 273. Se tu tiver que fazer a conta aqui, pessoal, cuide as unidades. Porque é muito comum eles darem, por exemplo, lá, o ΔH em quilocalorias e o ΔS em calorias. Então, tu tem que passar as quilocalorias para calorias, tá? Então, cuide as unidades, tem que estar tudo na mesma unidade, tá? Não é muito de cair os cálculos, tá? Cai muito, pessoal, a definição, que é o que eu tenho aqui para falar para vocês. Se o ΔG for negativo, menor do que zero, a reação será espontânea. Se o ΔG for maior do que zero, positivo, a reação é não espontânea. E se o ΔG for igual a zero, nós temos uma reação em equilíbrio químico. Lembre
que uma reação em equilíbrio químico ocorre isto aqui, ó. A velocidade dos reagentes é exatamente igual à velocidade dos produtos. Reação em equilíbrio químico. A reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade. Agora, se o ΔG for negativo, a reação ocorre mais facilmente no sentido espontâneo. Se a reação tem um ΔG positivo, ela ocorre mais facilmente no sentido não espontâneo, tá? Agora, moçada, uma análise da fórmula aqui. Olha bem, a reação será espontânea sempre que o ΔH for negativo e o ΔS for positivo. Olha na fórmula. O ΔH é negativo, o ΔS é positivo. Positivo com negativo dá negativo. Com outro negativo aqui, é certo que dá negativo o ΔG e, portanto, a reação é espontânea. Então, vamos lembrar? Sempre que o ΔG for negativo, a reação é espontânea. Mas para o ΔG ser negativo, o ΔH também é negativo e o ΔS é positivo. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Se o ΔS é positivo, está ocorrendo um aumento de entropia. Ó, passagem de sólido para líquido, de líquido para gás, tá certo? Ó, aumento de entropia. Então, nós temos aqui uma questão de teoria. Toda reação exotérmica que ocorra com aumento de entropia será obrigatoriamente espontânea. Obviamente, o inverso também é verdadeiro. Se o ΔH, ó, o inverso, se o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, obriga a reação a ser não espontânea, porque o ΔG vai ser maior do que zero. Vai ser o que? Positivo. Tá? Daí, moçada, assim. Situações diferentes do que está aqui, tá certo? Tipo, o ΔH e o ΔS é positivo. O ΔH e o ΔS é negativo. Aí vai depender da temperatura. Se a reação é espontânea ou não. Tá, moçada? Então, meus lindos, fiquem bem e a gente se vê na correção dos exercícios daqui a pouquinho.